Quando escrevemos, sabemos que vamos morrer. Essa frase pode ser usada para falar das grandes construções históricas que a humanidade produz, seus templos, pirâmides, igrejas e muitas outras coisas. Fazemos isso porque sabemos que vamos morrer, mesmo que esse pensamento não esteja em primeiro plano. Tudo isso é em razão da nossa própria mortalidade, talvez com o objetivo de nos tornarmos imortais, mesmo que seja por um período curtíssimo de tempo, pois a humanidade inevitavelmente falha nessa tarefa. Mas essa herança sempre possui dois lados. Aquele que deixa um testemunho de sua existência necessita daquele que futuramente receberá essa mensagem. Mas, assim como esse documento histórico não permanece intocado pelas intempéries do tempo, o futuro historiador também sofre com isso. Mas quem é esse futuro historiador que travará esse diálogo? Pegando a figura do arqueólogo, podemos materializar esse agente na personagem Lara Croft do jogo Tomb Raider, que parece ilustrar bem a tarefa encabeçada. No jogo, ela parte em jornadas extremamente perigosas para descobrir templos, culturas e sociedades perdidas pelo tempo. Ela não mede esforços para conseguir alcançar seu objetivo, que podemos entender como um trazer de volta à vida os mortos do passado. Ou seja, ela restaura o diálogo que se iniciou há muito tempo e foi perdido nesse caminho. Assim, é sobre isso que vamos falar hoje, a transmissão histórica e porquê de escrevermos. Mas antes de começarmos propriamente o vídeo, pedimos para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder nossos próximos vídeos que saem toda semana. Vamos começar nosso diálogo com um poema que Bertolt Brecht escreveu, que circunscreve muito bem o nosso tema. Se fôssemos imortais, tudo mudaria. Como somos finitos, muito permanece. Esse belo e curto texto nos apresenta uma questão profunda. Se, por acaso, nos tornássemos imortais, tudo aquilo que fazemos perderia o sentido, ou seja, todas as nossas relações sofreriam mudanças enormes. Haveria sentido na tarefa de um arqueólogo caso existisse uma imortalidade em um sentido literal? Não faria sentido Lara arriscar sua vida por coisas que seriam garantidas por essa imobilidade temporal. Afinal, se não morrêssemos, o tempo não agiria. Mas esse não é nosso caso. É necessário esse esforço, essa luta constante que Lara realiza tanto metaforicamente quanto literalmente por defender o nosso passado. São claros seus esforços quando, por exemplo, ignorando todas as funestas possibilidades dessa investida, ela continua a escalar uma montanha em uma forte e imensa nevasca procurando a cidade perdida. Desde os primeiros textos dos tempos antigos, em nossa tradição ocidental, a relação entre escrita e morte é enfatizada pela poesia. Duas obras essenciais, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, são um importante testemunho dessa relação. Esses textos são considerados os dois maiores poemas épicos da história que marcam o início da literatura narrativa ocidental. Tiveram enorme influência nas manifestações da arte, da literatura e da civilização do Ocidente, sendo o sujeito moderno, com suas características morais e éticas, herdado diretamente dessas narrações. O fato desses cantos, que já eram transmitidos oralmente há muito tempo, serem fixados na escrita sob um suposto autor chamado Homero, enfatiza o empreendimento de nossa luta contra a morte e o esquecimento. Mas esse resguardo de algo da morte não é a potência integral de uma vida passada, agora presente. Pensemos em outro aventureiro como Lara, Nathan Drake, no jogo Uncharted 3. O templo de areia final, após longos e intensos combates, começa a se desmantelar, a sumir da existência. A sua transmissão ocorreu. Nathan conseguiu achar o templo escondido, mas ele logo desaparece. Sua tentativa de imortalidade não foi integral, apenas um rastro se passou para a próxima geração. Toda a magnitude e importância originárias dessa construção se perderam entre as areias. Nas palavras de Gagneban, filósofa e atualmente uma das maiores estudiosas do filósofo Walter Benjamin, com o desenvolvimento da democracia e do exercício argumentativo da palavra, do logos político, jurídico e filosófico, o estatuto da linguagem poética também se transforma, se laiciza e se democratiza, tornando-se objeto de avaliação crítica como outro discurso qualquer. Essa frase mostra como se generaliza essa pretensão à imortalidade que o autor da obra escrita deseja alcançar. Cada vez mais escrevemos na tentativa de passarmos uma imagem daquilo que queremos que outras apreendam.
a rede social, exemplifica nitidamente a maneira como precisamos registrar nossa história. No caso aqui, não só pela escrita, mas também por fotos e mil outras coisas. Citemos aqui André Gide, escritor francês do final do século XIX e início do século XX. As razões que me levam a escrever são múltiplas e as mais importantes são, me parece, as mais secretas. Talvez esta, sobretudo, por algo no resguardo da morte. Essa frase deixa claro como escrevemos para sobreviver, para deixar mesmo que seja um rastro para as gerações futuras tentarem aprendê-lo, mesmo com toda a insuficiência que existe nesse ato. Mas essa incompletude deixa manifesto algo mais belo. O templo que desaparece para Nathan no jogo deixa aquilo que, se ele estivesse em toda a sua completude, não existiria. A promessa de algo que sumiu, que não voltará mais, mas que deixa sua marca, a beleza de uma era que se passou. Agora, também a escrita, como qualquer outra forma de transmissão, vivem de tornar presente aquilo que está ausente. Pensemos no desenho da nossa grafia. A maneira como escrevemos cadeira em inúmeras línguas é muito diferente da cadeira propriamente dita. O som falado da palavra cadeira também se difere do real. Essa é a parte encantadora que pertence à esfera própria da arte. Elas atuam como promessas de beleza e de felicidade maiores do que as oferecidas pela realidade. Fornecem um significado outro que não poderia ser atingido senão pela palavra, pela poesia. Podemos também dizer, é uma beleza que só é alcançada pelo esquecimento, por nossas próprias falhas enquanto seres vivos. Assim, podemos definir a literatura como a linguagem que possui como lei de estruturação a morte, a nossa morte enquanto seres históricos, não meramente orgânicos, como árvores e animais. Isso se tornou muito presente na literatura moderna, mas por um outro motivo, pelo fim da tradição. Vamos voltar para a figura que Lara Croft representa. Seu desmedido esforço, que a leva a menosprezar suas relações com seus companheiros, tem origem na força mítica que a figura de seu pai, morto, exerce. Ela busca reaver uma espécie de tradição, continuando o legado do seu pai e que justifica sua existência. Ela busca, de certa maneira, basicamente tudo aquilo que acabamos de dizer, experimentar um pouco da imortalidade reservada aos deuses, não para nós, meros mortais. A quantidade de desafios que ela precisa enfrentar é uma forma de afirmar sua história e existência, enfrentar uma inúmera quantidade de soldados, se aventurar por cavernas, escalar montanhas em nevascas perigosíssimas. Tudo isso pode ser visto como a luta de narrativas, a luta pela história. Aqui fica manifesto o fim da forma aurática do poeta, como anuncia Baudelaire em seu poema. Nele, o poeta perde sua auréola em meio a uma movimentada rua de Paris, cheia de automóveis e pessoas. Seu acessório cai na lama e ele nem busca reavê-lo. O que esse poema marca é o fim da tradição, que não se limita só à poesia. Estamos dizendo da magia inerente às nossas produções culturais. O desenvolvimento do capitalismo e a generalização da mercadoria marca o fim da transmissão e da transmissibilidade, características típicas de nossa modernidade. O poeta é agora um produtor de mercadorias, sem dúvidas singulares, mas rapidamente sucateadas para darem lugar a outras novas que asseguram a única continuidade essencial, a do funcionamento do mercado. O que isso provoca? Aquele desejo contínuo de um retorno para uma época onde existiam essas forças mágicas. Lara Croft e Nathan Drake, poderíamos citar também Indiana Jones, personagem quase que análogo a ele, vivem dessa promessa incessante que o passado promete. O capitalismo, agora em fase avançada, aumenta todos aqueles elementos que acabamos de discorrer: a busca pela imortalidade, a incompletude das nossas memórias e dos nossos documentos, a nossa incapacidade e limitação interpretativas. Todos esses elementos imersos em uma sociedade que insiste em novas novidades a cada novo segundo pode acabar aumentando ainda mais esse sentimento nostálgico, pois não existe mais nada para se contar. Um belo relato de Benjamin sobre os soldados da Primeira Guerra marca essa triste possibilidade, quando as novidades não mais existem e os soldados que voltavam da Primeira Guerra Mundial nada tinham para contar. Diz ele: com a Guerra Mundial começou a tornar-se manifesto um processo que desde então segue ininterrupto. Não se notou, ao final da guerra, que os combatentes voltavam mudos do campo de batalha? Não mais ricos e sim mais pobres em experiência comunicável? E o que se derramou 10 anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum com uma experiência transmitida de boca em boca.
Na história, portanto, a relação intrínseca com a morte e a ausência continua a existir, ou melhor, até mesmo se aprofundar. O passado é aquilo que aconteceu e deixou de acontecer. Não é mais possível fixá-lo sobre normas rigorosas. O que foi, foi. Mas ao mesmo tempo em que ele não existe mais, ele deixou sua marca no presente, e este presente, não por menos, pode estudá-lo a partir de uma cicatriz única que o passado lhe reservou. Mas o essencial é entender que a história pretende narrar o passado, mas ele já não é mais passível de uma apropriação única. Assim, Gagneban diz: o presente falha em suas tentativas de apoderar-se do passado de modo definitivo. Como o presente está destinado a tornar-se em breve, aliás, muito em breve, também passado, suas pretensões de dominação também caducam. A nossa tentativa de encostar na imortalidade é, no geral, apenas um gesto falho. O que resta é um rastro que as gerações futuras tentam agarrar. O capitalismo não facilita esse ato, pois ele não se dá em um espaço neutro, mas sim em um ambiente onde as narrativas e visões de mundo da classe dominante predominam. O que podemos esperar do futuro é que eles peguem o nosso gesto e transformem em algo novo, único, capaz de continuar sendo transmitido. E escrevemos, portanto, para morrermos e nos inscrevermos em uma linha intergeracional, e talvez isso nos ajude a viver enquanto mortal e morrer enquanto vivente.